Olá, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora abordando sobre o capítulo 4, que vai falar sobre o Brasil, indicadores sociais. Dentro de uma introdução, o que a gente tem que destacar? Né? Que desde a década de 1990, o Brasil ele vem obtendo uma melhoria bastante significativa na maioria dos seus indicadores sociais. Entretanto, persistem níveis de desigualdades incompatíveis com a renda e a posição de nosso país no cenário econômico internacional. Quando a gente entra na questão das desigualdades, nós entramos em uma abordagem que foi feita em sala de aula, que foi quando nós falamos do sistema capitalista. Disse para vocês que esse sistema ele faz a divisão da sociedade, né, em duas classes essenciais, que seria a dos trabalhadores livres, que seria o proletariado, e a outra seria do empregador, que seria o capitalista, que iria se evidenciar como a burguesia. E que para esse sistema ele existir, se movimentar, ele tinha um tripé, que seria a produção, circulação e consumo. E dentro dessa lógica haveria uma exploração daquele que tem e quem não tem. Então, quando a gente fala do cenário da desigualdade, a gente tem que ver que ela é em âmbito global. Em todo lugar tem desigualdade social. Mesmo sendo países ricos, eles vão apresentar essas nuances. Então, quando a gente fala do nosso território, que é um país que ainda está em desenvolvimento, obviamente que ele também vai apresentar essas desigualdades, né? Principalmente por regiões. O conjunto dos indicadores sociais, ele pode ser utilizado para determinar se um país é rico, se está em desenvolvimento, economia emergente, ou se é pobre ou subdesenvolvido. Então, dentro de um dos pontos primordiais aí é a gente falar sobre as mulheres, né, que elas passaram a ter menos filhos. A partir da década de 1960, houve uma redução do número de filhos por mulher, que influenciou na diminuição do ritmo de crescimento da população. Essa diminuição é resultado da queda da taxa de fertilidade, número médio de filhos por mulher em seu período fértil, que era de 6,3 filhos na década de 60, 2,9 em 2000 e no último censo de 2010 era de 1,9. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, de 2014, demonstram que esse índice caiu ainda mais, né, para 1,77. Aqui eu coloquei esse gráfico para a gente tentar entender mais ou menos como é essa dinâmica, porque ela está relacionada principalmente com a questão do crescimento natural ou vegetativo da população. Indo na sequência, a gente vê como se fossem siglas: CV igual TN menos TM. Então, no caso, CM é o crescimento vegetativo, né? TN, taxa de natalidade, e TM, taxa de mortalidade. Se eu quero saber qual é o crescimento natural da população, eu tenho que pegar a taxa de natalidade e diminuir a taxa de mortalidade. Então, quando a gente vem aqui para o gráfico, mais precisamente, a gente vai ver que a linha na vertical estão, né, no caso, as taxas por mil. E a linha que está na vertical é taxas por mil, e a que está na horizontal são aquelas associadas aos anos. Então, que vai partir aí, ó, de 1900, 1920, 1940, 1960, 80, 2000 e uma estimativa para 2020. Então, quando a gente olha para essa linha meio avermelhada, a gente vai ver que seria a taxa de mortalidade. Se a gente vai para a última linha, que seria a que está em azul, a gente vai ver a taxa de natalidade. O intervalo entre essas duas
taxas, a gente vai ter o crescimento natural da população. E aí vem a observação: quanto mais a distância da linha azul, natalidade, da linha vermelha, mortalidade, maior será o crescimento natural da população. E tem uma observação: a taxa de imigração e imigração também interfere na taxa de crescimento populacional, porque é aquela dinâmica. Quem entra e quem sai também está contribuindo aí com essa questão do crescimento natural da população, tá? Então, a redução na taxa de fertilidade é causada por um conjunto de fatores. No caso, dentre esses fatores, quais apareceriam, no caso, com maior ênfase? O aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, que reduz o número de filhos devido às cobranças profissionais e diminui a sua disponibilidade para as tarefas domésticas. O uso de métodos anticoncepcionais, assim como o aumento do índice de urbanização. Filhos nas cidades são sinônimos de despesas, custos, e hoje o que aparece com muita ênfase é que os casais em si, ambos estão enquadrados no mercado de trabalho. Então, o homem tem as suas ocupações, as mulheres têm suas ocupações e, por vezes, a questão do filho ela vai aparecer aí como um plano futuro, né, secundário. E justamente por conta dessas questões. Um filho hoje tem muita despesa, seja com a questão de vestimenta, seja com a questão de escolaridade, vão aparecer muitos fatores que vão fazer com que os pais pensem em um planejamento familiar, que isso que é o diferencial. No passado, em alguns casos não existia esse planejamento e hoje, por conta dessa dinâmica, vamos dizer assim, mais moderna, os casais e as mulheres, elas têm esse planejamento, tá ok? Então, aumenta a expectativa de vida e o número de idosos é um outro ponto importante. Desde 2007, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que avalia o desempenho das nações na saúde, educação e no padrão de vida, levando-se em conta a expectativa de vida, a alfabetização de adultos, o número de matrículas em escolas e universidades e o Produto Interno Bruto, PIB, classificou o Brasil como um país, né, de alto índice de desenvolvimento humano, que no caso nós estamos falando do IDH. O que seria esse IDH? Aí a sigla ela já fala, Índice de Desenvolvimento Humano, mas o que de fato ele avalia? Ele avalia os países em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próxima de 1, melhor, pois tal índice iria significar que determinado país apresenta uma realidade quase perfeita. Tá? O IDH ele avalia o desempenho dos países nos seguintes indicadores: saúde, educação e renda. Quando a gente quer saber como é que um país está indo, indo no sentido de crescimento, né, de desenvolvimento, a gente tem que levar em consideração esse IDH, porque a saúde da população ela vai dizer muita coisa, a educação e a renda principalmente. Com a média dessas áreas e o IDH, o país recebe um conceito. E aí, no caso, vai aparecer se ele é alto, se ele é médio ou baixo desenvolvimento humano. Tá? Isso é um ponto. Segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros vem subindo. Uma criança que nascia em nosso país na década de 60 viveria em torno de apenas 54 anos e 6 meses. Já quem nasceu em 2010 deve viver em média 72,3, que no caso a gente lê, né, 72,3 meses. No caso, isto é, em quase meio século, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em torno de 18 anos. Dentre os fatores para essa melhoria está a melhoria de acesso e da qualidade dos serviços de saúde, os avanços na medicina e o aumento da escolaridade e do acesso às informações. Por que aparece aí destacando, por exemplo, a qualidade dos serviços de saúde? Porque quanto maior o assistencialismo que o governo dá à população, maior vai ser a tendência dela de viver mais.
né? E os avanços na medicina, eles vieram aí contribuir de forma significativa nas pesquisas, né? Na questão de vacinas, né? Que servem como prevenção para algumas doenças, né? Inclusive, a gente tem que analisar até o próprio contexto, fazendo uma contextualização, que hoje nós estamos num período de pandemia e a questão dos avanços na medicina, eles são importantes porque tem muitos estudiosos pelo mundo correndo atrás aí de uma vacina que tenda a curar a população. Então, hoje é um momento complicado, delicado, porque um vírus novo, novas pesquisas, novos estudos, novas, né, estimativas. E com o tempo já vai passar a existir uma vacina e vai ter um controle. Isso também entra na questão das estatísticas, né? O aumento da escolaridade, porque quanto maior o nível de instrução de um cidadão, melhor vai ser as possibilidades dele se enquadrar no mercado de trabalho, ter uma profissão, né? Entre outros. E aí a gente chega num ponto importantíssimo que é sobre as pirâmides etárias. O que seria essa pirâmide? É um gráfico que representa a quantidade de habitantes de um país, estado, região ou município, segundo a idade e sexo. Para compreendê-la, precisamos dividi-la em três partes, que seria a base, corpo e ápice. Esse ápice também é chamado de cume ou pico, que são, no caso, as partes mais elevadas. Começamos pela base, que pode ser dividida assim: crianças de 0 a 14 anos e jovens de 15 a 24 anos. Depois, analisamos o corpo, que apresenta os adultos de 25 a 59 anos, e finalmente o ápice, que indica o número de idosos com 60 anos ou mais. Aqui nós temos uma imagem mostrando como é que se dá mais ou menos essa estrutura. Então, olha aí, percebam que sempre o lado direito ele vai ser representado pelo público, no caso feminino, e o lado esquerdo ele seria dos homens. Sempre a gente vai obedecer essa ordem. Então, falou em pirâmide etária e a gente for visualizar esses dados, a gente tem que ter essa leitura que o lado direito são as mulheres e o lado esquerdo são os homens. E aí a gente vai ver que, no caso, na vertical, vai aparecer aí os anos, né? Olha, 0, 4, 5 a 9, 10 a 14, e a gente vai ver aí como é que está mais ou menos estruturado. Lembrando que essa parte do cume sempre está associada à expectativa de vida, que é quanto tempo um cidadão ele pode viver naquele país, qual é a estimativa de anos para ele naquele país. Aqui nós temos, né, uma outra pirâmide etária que está mostrando o envelhecimento da população brasileira, né? Aí vem uma observação: em no máximo 40 anos, a pirâmide etária brasileira será semelhante à da França hoje. E no caso aí é fazendo uma comparação com um país, né, que ele é desenvolvido. Então, no caso, percebam que na parte de baixo aqui da pirâmide aparece, né, de um lado mulheres, do outro lado os homens, sempre obedecendo a ordem que eu falei para vocês. E percebam que a base, que é de 0 a 4 anos, está parecendo mais estreita do que o próprio corpo da pirâmide. Isso está mostrando que a população está envelhecendo. Em alguns casos, o cume, que é a parte mais alta, ela já aparece aí no sentido mais largo em alguns países e o corpo da pirâmide mais fino. É como se estivesse tendo uma inversão, né? E isso pode acarretar em vários problemas, como a questão previdenciária, porque o corpo da pirâmide está mostrando as pessoas que são ativas no mercado de trabalho. Se esse corpo está diminuindo, quem é que vai estar trabalhando e contribuindo para pagar a aposentadoria dos idosos? Então, isso daí é um problema que alguns países ricos ele vem passando, que ainda não é o caso do Brasil, né? O Brasil ele ainda está crescendo, ele está aparecendo aí que está diminuindo o ritmo de crescimento, mas ainda está crescendo. Isso que é importante a gente destacar aqui, porque muitos falam assim: o Brasil ele não está mais crescendo. Sim, ele está crescendo, mas num ritmo mais lento, não com aquela velocidade
de que algumas décadas estava, né, no passado. Então, a expectativa de vida, ela é o número médio de anos que uma pessoa poderá viver em determinado lugar, levando-se em consideração as condições socioeconômicas de que dispõe a maior parte da população. E aí entra, sim, aquelas questões lá de saúde, educação, principalmente. No Brasil, as mulheres vivem mais do que os homens. Em média, elas vivem 77 anos e 3 meses, enquanto os homens apenas 70 anos e 2 meses. Devido a essa diferença, a população brasileira apresenta um equilíbrio entre o número de homens e o de mulheres. Aliás, apresenta um desequilíbrio entre o número de homens e de mulheres. São 94 homens para cada 100 mulheres. Então, esse é um grande desequilíbrio, né, quando a gente vai comparar no todo. Então, meninos e meninas, por hoje a gente tinha que dar, digamos, esse passo introdutório, falando já desses indicadores, e na próxima aula a gente ainda vai continuar falando sobre mais alguns dados importantes, tá bom? Até a próxima.